Casos em finanças, caso 7, adiantamento de contrato de câmbio, juros simples e variação cambial. Parte 3, questão 2 e resolução. Elabore a planilha financeira da operação com informações mensais. Para montar a planilha, além das informações já fornecidas, ainda é preciso considerar: no início da operação, o banco desembolsa reais no Brasil para a empresa, considerando a taxa de câmbio spot de compra do dia do desembolso. Isto ocorre porque a empresa está vendendo seus dólares para o banco. Logo, o banco paga a taxa de compra no momento da negociação. Ou seja, o banco está adiantando 10 milhões de dólares para a empresa pega esses dólares, vende para o banco e recebe reais. No pagamento do principal, ou em outras palavras, no ato de vinculação de dólares do ativo com os dólares do passivo, a empresa usa 10 milhões de suas exportações e liquida 10 milhões do principal do ACC. Neste caso, dólares liquidam dólares. Quando esta operação é representada na moeda local, ou seja, em reais, para controles e contabilizações, cria-se a possibilidade de, em decorrência de políticas e sistemas automáticos de contabilização, aparecer divergências de valores por conta de diferentes taxas cambiais para ativos e passivos. Comumente, os dólares decorrentes de exportação, que é um ativo da empresa, saem do balanço para liquidar um passivo pela taxa de compra do banco, no caso a PETAX D-1 de compra. Enquanto os dólares do ACC, o passivo da empresa, saem do balanço pela taxa de venda do banco, PETAX D-1 de venda. Para melhor entender esta diferença, é como se a empresa pegasse os seus dólares ativos e vendesse-os para o banco, pela taxa de compra do banco. E com os reais apurados, comprasse dólares do banco pela taxa de venda do banco para liquidar o seu passivo. Estas duas taxas de compra e venda geram uma diferença em reais para a empresa. Diferença esta que efetivamente não existe, pois a empresa não faz as operações cambiais. Ela simplesmente liquida dólares do ACC com dólares da exportação. Portanto, esta diferença deve ser estornada contra uma conta de variação cambial. Na contabilização deste exemplo, voltaremos a este ponto. Aqui está a planilha para controlarmos o saldo do principal da operação. A empresa tem uma dívida em dólares, ela adianta 10 milhões de dólares. Aqui está. Em reais, ela contabiliza suas operações em reais ela sai com um passivo de 20 milhões 210 mil. Por quê? Porque ela vendeu estes 10 milhões de dólares que ela recebeu de adiantamento pela taxa, o spot de compra no momento que ela vendeu esses dólares. Então ela tem aqui um saldo devedor em reais inicial de 20 milhões 210 mil reais, que é essa taxa que permitiu este cálculo aqui. Bom, ao longo de todo o período da operação, a empresa fica devendo em dólares 10 milhões de dólares. Aqui estão. Em cada fechamento de mês, olha, no fechamento de agosto, fechamento de setembro e assim sucessivamente, a empresa vai contabilizando, atualizando essa dívida em reais. Por quê? Porque o balanço da empresa, as demonstrações financeiras da empresa estão em reais. Então ela tem que pegar a taxa de câmbio de cada vencimento, no caso a PETAX de venda. Por que a PETAX de venda? Porque esta empresa tem uma dívida, uma dívida em dólar. Se ela for liquidar essa dívida em dólar, ela tem que comprar dólares. E se ela comprar dólares, ela comprará dólares pela PETAX de venda. Então nós temos aqui, em cada um destes vencimentos, a dívida da empresa em dólar
e no balanço dela, que está em reais, a dívida em reais, que é resultado do quê? De 10 milhões de dólares vezes a taxa cambial em cada fechamento de exercício. Então veja que aqui, olha, no fechamento de agosto, 31 de agosto de 2012, a Petax de venda fechou em 2,0372, vezes 10 milhões de dólares, 20 milhões 372 mil reais. E assim sucessivamente. No dia do vencimento não, quando a empresa pega os seus dólares e resolve liquidar a operação, ou seja, ela recebeu dólares da exportação e vai liquidar a dívida do ACC que ela tem, do adiantamento que ela recebeu antecipadamente, essa empresa vai pegar o quê? Ela vai pegar 10 milhões de dólares das suas exportações e liquidar estes 10 milhões de dólares. Ou seja, dólar mata dólar. No entanto, na contabilização em reais, o que acontecerá? Ela pegará o quê? A liquidação, ela se dá pela Petax de venda, 20140. E as suas exportações, ela, entre aspas, ela vende esses dólares da exportação pela Petax de compra. Veja que a dívida sai do balanço pela Petax de venda, enquanto a exportação, os dólares que ela recebeu de exportação, saem do balanço pela Petax de compra. Por que saem do balanço? Porque esses dólares de exportação estão liquidando esses dólares do adiantamento de contrato de câmbio. Ou seja, é um ativo liquidando um passivo. E essa operação não há as operações cambiais, os fechamentos de câmbio. Ou seja, 10 milhões de dólares estão liquidando 10 milhões de dólares. No entanto, na contabilização em reais, nós temos aqui taxas cambiais diferentes. A taxa Petax de venda e a taxa Petax de compra. Vejam que em reais nós temos uma diferença de 59 mil reais. Essa diferença não existiu. Por quê? Porque ela decorreu apenas do quê? De sistemas automáticos de contabilização que, por regras estabelecidas no sistema, usam taxas cambiais diferentes. Então, esta diferença aqui terá que ser estornada numa contabilização futura. Na última parte deste exercício, nós vamos voltar a este ponto. Então, aqui está, nesta planilha, o controle do saldo devedor em dólar, o controle do saldo devedor em reais. Aqui, no final da operação, quando a empresa vai pegar os seus dólares de exportação e liquidar os dólares do adiantamento de contrato de câmbio, o final da operação. Então, o início e o final aqui, o principal. Agora nós vamos ver os juros e as variações cambiais. Então, nós temos aqui a planilha necessária para controlarmos juros e variações cambiais. Apenas lembrando, nesta operação de adiantamento de contrato de câmbio, incidem juros de 2,9% ao ano. Aqui está. Vamos aqui, coluna a coluna, ver o que nós temos que calcular. Primeiro, juros em dólar. Os juros em dólar. Aqui é um período curto, mas nós, com esse pequeno período aqui, a operação é desembolsada em 20 de agosto e nós temos o primeiro fechamento mensal em 31 de agosto de 2012. Juros em dólar. Como são calculados os juros em dólar? Esse 8.861 dólares e 11 centavos. Aqui estão, olha, nós temos uma operação de 10 milhões de dólares, incidem 2,9% ao ano. Atenção, operação de ACC corre nela juros simples com uma base de 360 dias no ano. Então nós temos 2,9% em 360 dias. Neste período aqui nós temos 11 dias, então vezes 11 dias nós vamos chegar aos juros de R$ 8.861,11. E com este raciocínio aqui, vocês conseguem calcular todos os valores que estão nessa coluna. A segunda coluna,
os juros em reais, que são os juros que serão contabilizados. Por quê? Porque o balanço patrimonial da empresa é um balanço em reais. A empresa deve em dólar, mas a contabilização nós vamos ter o quê? No balanço da empresa, os juros em reais. Atenção, isso vai sendo calculado, acumulado, porque a empresa apenas pagará os juros totais no final da operação. Como que nós chegamos nos juros em reais? Esse R$ 18.051,86. Aqui são os juros em dólar, que nós acabamos de calcular, vezes a taxa cambial do fechamento do dia 31 de agosto. Aqui está a taxa cambial, 31 de agosto de 2012, 2,0372. Então, nós temos juros em dólar, 8.861, vezes a taxa cambial, que são reais por dólar, e aí nós chegamos nos juros em reais, R$ 18.051,86, que aqui estão. Bom, aí nós temos a mesma coisa, para cada fechamento nós vamos ter o quê? Os juros daquele período, que a empresa está incorrendo naquele período em dólar, que efetivamente é a dívida dela, e aí o cálculo para quê? Para reais, que é o valor que vai para o balanço patrimonial da empresa e para a sua demonstração de resultado do exercício. Então aqui tem o mesmo raciocínio que nós fizemos aqui. Para toda essa coluna vocês conseguem confirmar todos esses valores. Aí nós temos aqui juros acumulados em dólar. O que são os juros acumulados em dólar? Simplesmente a soma dos juros em dólar. Então, no primeiro período, a empresa incorreu em 8.861 dólares. No segundo período, ela incorreu numa despesa de 24.166 dólares e 67 centavos. Os juros acumulados em dólar são simplesmente o quê? A soma dos juros, e nós vamos acumulando aqui. Então, os juros acumulados em dólar. Atenção, os juros acumulados em dólar são efetivamente os juros que a empresa está devendo. No final, lá na liquidação da operação em 26 de março de 2013, a empresa tem que liquidar estes juros aqui, ela tem essa dívida. Efetivamente, o que ela vai pagar são 175.611 dólares e 11 centavos. Então, aqui está o cálculo dos juros acumulados em dólar. Esses juros acumulados em dólar, nós também trazemos ele para reais. Simplesmente fazendo o quê? Qual é a dívida da empresa no fechamento de cada exercício, de cada período aqui, de cada mês? Por quê? Porque se a empresa efetivamente deve, por exemplo, aqui 82.166 dólares, ela deve quanto em reais? Ela tem que pegar este valor aqui em dólar e trazer para reais. Como isso é feito? Então veja aqui para o exemplo dos R$ 67.066,21. Aqui estão, olha, são os 33 mil dólares, que é a dívida, quanto que a empresa está devendo no fechamento deste mês, 33 mil dólares, vezes a taxa cambial do fechamento de setembro. Qual é a taxa cambial? Aqui está, olha, fechamento de setembro, 2,0306, vezes os 33 mil, dá o quê? Os R$ 67.066,21. Então, aqui estão o quê? Os juros que a empresa deve em cada fechamento de exercício em reais. Então, vejam só, no final da operação, nós vamos ter o quê? A empresa efetivamente tem que pagar 175.611 dólares. Para isto, ela precisa de quê? Ela precisa de R$ 353.680,78. Efetivamente é isso aqui que a empresa deve e pagará. Bom, por conta de que os juros em reais que a empresa vai contabilizando mensalmente, eles vão ficando pela taxa que foram contabilizadas, nós vamos tendo uma diferença de variação cambial que tem que ser considerada. E aqui nessa coluna está calculada a variação cambial nos juros. Vejam esse primeiro período aqui, no fechamento de setembro, qual foi a variação cambial? Efetivamente, a empresa deve 67.000
e R$ 66,21. Bom, mas ela contabilizou R$ 18.051 e R$ 49.072. A empresa deve isso, mas contabilizou esses dois valores. Se nós pegarmos a diferença do que ela deve para o que ela contabilizou em reais, nós temos o quê? Nós temos a variação cambial dos juros. Então, aqui está calculado, olha, os R$ 67.000 menos o que foi contabilizado, R$ 49.000, menos o anterior, R$ 18.000, dá menos R$ 58,48. Isso é variação cambial de juros. E para cada período nós aplicamos esse raciocínio e vamos calculando o quê? A variação cambial nos juros. Veja o seguinte, aqui estão todos os valores que foram contabilizados em reais, que dá um total de R$ 356.200,96 e uma variação cambial acumulada de R$ 2.520,18. Se nós pegarmos estes dois valores, R$ 356.200, que estão contabilizados a título de juros em reais, e tirarmos a variação cambial, nós vamos chegar exatamente no que a empresa tem que pagar. Então veja só, juros contabilizados menos essa variação cambial dá o quê? Pegam esses dois valores, olha, R$ 356.200,96 menos R$ 2.520,18, vocês vão chegar em R$ 353.680,78, que é efetivamente o dinheiro em reais que a empresa tem que pegar para comprar esta quantidade de dólares e liquidar os juros do adiantamento de contrato de câmbio. Então, essa planilha resume a despesa financeira dos juros e de sua variação cambial. A empresa, para reforçar um pouquinho, né? A empresa deve dólares, então ela chega no final do período, quando ela vai liquidar a operação em 26 de março de 2013, ela chega devendo R$ 175.611,11. Para liquidar esta quantidade de dólares, ela compra dólares, ela precisa de R$ 353.680,78, ou seja, com essa quantia de reais, ela compra dólar e liquida os juros em dólar. Este número que efetivamente significa o gasto dela é decorrente do quê? De juros contabilizados menos a variação cambial. A variação cambial nesse caso é negativa, ela poderia também ser positiva. Muito bem, com isso nós entendemos o quê? Nós entendemos o raciocínio dos juros e da variação cambial nos juros. Além da variação cambial nos juros, há a variação cambial no principal, que aqui está. De onde vem essa variação cambial no principal? Vem da planilha anterior. Aqui estava, olha, o principal ele foi sendo contabilizado o seu saldo em reais. A variação de um saldo para o outro tem que ir lá para a demonstração de resultado como variação cambial. Então essa aqui é uma conta de passivo, a empresa tem uma dívida em dólar, essa dívida no balanço está em reais, veja que a dívida em reais ela se altera. Essa diferença de um período para o outro, de um saldo de um período para o saldo do outro, é variação cambial. Aqui está o quê? A variação cambial do principal, que também tem que ser contabilizada na demonstração de resultado do exercício. Então veja o seguinte, deste período para este, há uma alteração de valor de quê? De R$ 62.000. Estes R$ 62.000, de R$ 162.000. Estes R$ 162.000 estão aqui, olha, variação cambial do principal, que é o que a gente destaca nessa coluna. Todos esses valores aqui vão sendo contabilizados como variação cambial do principal. No acumulado, o principal sofreu uma variação cambial de menos R$ 70.000.
Com isto, nós terminamos o quê? As planilhas necessárias para controlar juros, controlar variação cambial, controlar o saldo do principal, controlar a variação cambial do saldo do principal, da dívida. A dívida, no caso, o adiantamento de contrato de câmbio. Com isso, nós terminamos a parte 3, questão 2 e resolução. No próximo vídeo, parte 4, questão 3.